A paz, povo de Deus, é um prazer ter vocês aqui comigo assistindo mais um conteúdo deste canal. E o tema de hoje é respondendo uma pergunta, e a pergunta é: por que eu não sou ateu? Mas antes de irmos ao conteúdo, pega os seus dedinhos nervosos, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu joinha para fortalecer esse trabalho, faz o seu comentário. Isso é tudo de graça, você não vai pagar absolutamente nada. Roda a vinheta, vamos ao conteúdo. Porque eu não sou ateu. Os ateus parecem ter um prazer secreto em exibir o seu ateísmo quando tudo nessa vida vai bem, mas é sabido que eles dobram os joelhos em oração a Deus quando repentinamente se encontram nos perigos dessa vida. Essa frase, essa afirmativa, é de um teólogo holandês do século XX chamado de Louis Bekorff. O que é que esse teólogo quer dizer? Simplesmente ele quer dizer que existem seres humanos aqui nessa terra que, quando estão vivendo um mar de rosas, quando tudo na vida deles são flores, Deus é a primeira pessoa a ser colocado no esquecimento eterno, deixado de lado. Mas quando essas pessoas se encontram no fundo do poço, Deus é a primeira pessoa em que eles vão contactar em oração como forma de socorro para tirar eles desse fundo desse poço. Isso é fato. Tem camarada que quando tem comida na barriga, quando está de bucho cheio, quando tem dinheiro no seu bolso, e quando eles passam a arrotar saúde, Deus é o primeiro a ser riscado da agenda dessas pessoas. Deus é a primeira pessoa a ser tirado do círculo de amizade deles. Mas basta o mundo desmoronar em suas cabeças, a história começa a mudar. E logo Deus é chamado em oração e clamor para socorrer essas vidas e os tirá-los debaixo do escombro dessas situações difíceis dessa vida. Me parece que o movimento ateísta nada mais é do que pessoas tentando fugir de Deus, apesar que cada um deles acredita no fundo das suas almas que Deus existe. Mas para garantir e para declarar a sua fugacidade de se esconder de Deus, eles declaram abertamente o seu ateísmo de não acreditar em Deus. Mas, na verdade, lá no fundo, toda a alma ateia acredita plenamente em Deus. Todos os seres humanos, todos, sejam nascidos dentro de um povo civilizado, ou seja, aquelas almas que nascem dentro de um povo bárbaro, todos eles têm uma profunda intuição de que Deus existe. Quem diz isso é um estudioso profundo das Sagradas Escrituras, chamado de Wayne Grudem, um homem que tem doutorado em divindade numa das maiores faculdades prestigiadas, a Faculdade de Harvard. O Wayne Grudem diz isso, que todo ser humano tem uma profunda intuição da existência de Deus. Fato que antigamente, século passado, os teólogos, muitos deles chamavam de conhecimento implantado ou semente religiosa, como muitos assim gostavam de chamar. Ou seja, todo ser humano que nasce nessa terra, ele nasce com a semente religiosa, com o conhecimento pré-adquirido que Deus coloca dentro do seu ser, antes mesmo de vir essa existência, esse plano existencial. Eu não acredito, particularmente, eu não acredito que o ser humano, como muitos defendem, a teologia liberal, diz que nós nascemos como uma folha, uma espécie de folha em branco, e a partir do momento que vamos tendo contato com esse mundo, as experiências, vai moldando e vai escrevendo nessa folha. Eu não acredito plenamente assim. Eu acredito que todo ser humano nasce com conhecimento pré-adquirido de que Deus existe.
O ser humano não nasce com a cabeça oca, com a cabeça de vento, não. Deus já coloca uma espécie de conhecimento para que o ser humano em si possa buscar a Deus. É por isso que cada ser humano, independente da cultura do povo que ele nasce, independente da influência religiosa que o cerca, independente da tradição milenar de uma família, de um conhecimento que é passado de pai para filho, sempre o ser humano, independente desses elementos, sempre o ser humano está com o coração inclinado para conhecer esse lado espiritual sobrenatural de que existe um ser invisível, mas real. Por isso, um grande estudioso, um grande teólogo, chamado de Herman Bavinck, também um holandês, ele vai dizer que o mundo é o palco onde Deus mostra a sua obra, é um teatro onde Deus revela a sua obra. E ele diz que não existe um mundo ateísta. Ou seja, todas as obras da criação de Deus, os céus e a terra, as estrelas, a lua, o sol, as galáxias, o sistema aqui na Terra da natureza, a complexidade da fauna, da flora, a harmonização de tudo que é criado, que Deus criou, tudo isso serve como um palco, uma obra maravilhosa de um ser que é arquiteto desse universo, chamado Deus, altamente inteligente, o arquiteto desse universo. Que ele atua e ele faz um verdadeiro show, um verdadeiro espetáculo das obras que ele mesmo criou. É por isso que Paulo ecoa isso em Romanos capítulo 1, versículo 20, onde diz que cada pessoa presente nessa humanidade é indesculpável em não acreditar em Deus. Todos devem acreditar e não existe desculpa para nenhum ser humano não acreditar em Deus, porque as obras que Deus criou, as evidências, as provas estão escancaradas para todos aqueles enxergarem. Se for possível, coloque um óculos na sua cara e comece a enxergar as obras maravilhosas que Deus criou nesse planeta. Só cego para não enxergar. Foi a mesma coisa que Deus pegar essas evidências, essas provas e esfregar na cara de cada ser humano e dizer: eu sou Deus, eu existo, estou aqui. Deus existe e há provas suficientes para declarar essa afirmativa. É aquilo que o pessoal do design inteligente vai chamar de as digitais, as marcas de Deus na criação, no universo, tanto no céu como na terra, comprovando que existe um Deus invisível, mas real e inteligente, arquiteto desse universo. Deus existe. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que esse conteúdo esteja abençoando a sua vida. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus o permitir. Fiquem todos na paz.